Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos nossos encontros anteriores, nós já refletimos sobre o mistério da Santíssima Eucaristia como sacrifício e como um mistério de encontro. Hoje, dando prosseguimento à nossa reflexão, vamos meditar sobre a Eucaristia como dom de Cristo ao Pai. A morte de Jesus é uma revelação. Com ela, manifesta-se da maneira mais clara possível que o Pai nos ama e quanto o Pai nos ama. E, por outro lado, manifesta também a que ponto o Filho ama o Pai. Eu vou começar lendo um trechinho do Padre Spick, um teólogo dominicano, quando ele comenta trechos do Evangelho de São João que falam do amor, o amor divino, o ágape. A morte de Jesus é prova de sua caridade em relação ao Pai. E ele então cita João 14:31, a fim de que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou, levantai-vos, partamos daqui. Eles estão saindo para ir até o Horto das Oliveiras. Esse versículo exprime a finalidade do sacrifício de Jesus. Esse se oferece à vontade do Pai e vai morrer para provar o amor que lhe dedica. Torna-se evidente que a morte voluntária de Jesus será, na intenção dele, uma revelação para o mundo inteiro. Há uma oposição entre a intimidade do pequenino grupo confinado no cenáculo e essa divulgação ao mundo presente e por vir, de tal sorte que já não devem ficar reunidos em recinto secreto, mas subir até a cruz. As almas de boa vontade compreenderão então que a alma de Jesus fora toda oferecida ao Pai e que ele lhe manifestou sua caridade, seu ágape, nas mais dolorosas conjunturas, chegando a se imolar pela sua glória. Essa morte, prova do amor supremo aos homens, João 15, versículo 13, amou-os até o fim, é agora apresentada como testemunho do amor de Jesus a Deus. Este ágape ascendente de Cristo é evidentemente um afeto e uma dileção propriamente dita, mas com tonalidade religiosa de adoração, de consagração e de serviço fiel ao Pai. Jesus, diz o Padre Spick, foi o único homem a realizar com perfeição o preceito: tu amarás ou adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Já vimos que a Eucaristia é um sacrifício, onde Jesus é a vítima e o sacerdote, como vimos na carta aos Hebreus. Em cada missa, também vista como memorial da paixão, renova-se o dom de Cristo ao Pai. Na carta encíclica de João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, no item número 13, o Papa assim escreveu: em virtude de sua íntima relação com o sacrifício do Gólgota, a Eucaristia é um sacrifício em sentido próprio, e não apenas em sentido genérico, como se tratasse simplesmente da oferta de Cristo aos fiéis, para seu alimento espiritual. Com efeito, o dom do seu amor e da sua obediência, até o extremo de dar a vida, é, em primeiro lugar, um dom a seu Pai. Certamente é um dom em nosso favor, ou antes, em favor de toda a humanidade, mas é primariamente um dom ao Pai. Eucaristia como dom ao Pai. Sacrifício que o Pai aceitou, retribuindo esta doação total de seu Filho, que se fez obediente até a morte, Filipenses 2:8, retribuindo com a sua doação paterna, ou seja,
com o dom da nova vida imortal na ressurreição. Ao entregar à Igreja o seu sacrifício, Cristo quis também assumir o sacrifício espiritual da Igreja, chamada, por sua vez, a oferecer-se a si própria juntamente com o sacrifício de Cristo. É assim que nos ensina o Concílio Vaticano II. Pela participação no sacrifício eucarístico de Cristo, fonte e centro de toda a vida cristã, os fiéis oferecem a Deus a vítima divina e a si mesmos, juntamente com ela. Eucaristia, então, como dom de Cristo ao Pai. Nós nos identificamos a Cristo pela comunhão. Por isso, nós nos unimos também ao seu sacrifício ao Pai. Em outro documento, o Manem Nobiscum Domine, de João Paulo II, ele fala sobre a Eucaristia como a Eucaristia em referência ao Criador. Como todos sabem, a palavra Eucaristia significa ação de graças. E neste documento, o Papa da época comentava a expressão render graças. Um fundamental elemento deste projeto emerge do próprio significado da palavra Eucaristia, ou seja, ação de graças. Em Jesus, no seu sacrifício, no seu sim incondicionado à vontade do Pai, existe o sim, o graças e o amém da humanidade toda. A Igreja é chamada a recordar aos homens esta grande verdade. É urgente que isto seja feito, sobretudo em nossa cultura secularizada, que respira o esquecimento de Deus e cultiva a vã autossuficiência do homem. Encarnar o projeto eucarístico na vida cotidiana, lá onde se trabalha e se vive, na família, na escola, na fábrica, nas mais diversas condições de vida, significa, entre outras coisas, testemunhar que a realidade humana não se justifica sem a referência ao Criador. A criatura, sem o Criador, desaparece. Essa referência transcendente que nos empenha num obrigado perene, numa atitude eucarística, portanto, por tudo quanto temos e somos, não compromete a legítima autonomia das realidades terrenas, mas a fundamenta no modo mais verdadeiro, colocando-a, ao mesmo tempo, dentro dos seus justos limites. Se nós prestamos atenção ao ritual da Santa Missa, se nós passamos as folhas do missal, ou mesmo um folheto de missa, nós vamos perceber com clareza essa permanente referência ao Pai. Já começamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. No ato penitencial, Jesus nos reconcilia com o Pai. No hino do Glória, o louvor a Cristo se reflete sobre o Pai. Glória a Deus Todo-Poderoso. Na oração da coleta, todas elas, as orações da coleta, são dirigidas ao Pai. Por exemplo, aqui no terceiro domingo do tempo comum, oremos. Deus, eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, então estamos nos dirigindo ao Pai, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco, Pai, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Eu estive contando aqui neste folheto e a palavra Pai aparece 25 vezes. Em nome do Pai, reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai. Vós que estais à direita do Pai, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Na profissão de fé, nós rezamos, creio em Deus Pai. E quando falamos de Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai.
E na prece da comunidade, ó Pai, para comungarmos vosso desejo de ter a humanidade inteira em vosso reino, nós vos pedimos, dai-nos um coração acolhedor como o vosso. Na oração eucarística, isso fica ainda mais claro. É verdade, ó Pai. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus, vós quem? O Pai. Mas porque sois o Deus, Deus Pai. E no Santo, nós cantamos 3 vezes: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. É o Deus Trino. E em seguida, nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo. E na oração seguinte, e de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho. E em seguida, e a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis o Espírito Santo. E em seguida, por isso nós vos pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique essas oferendas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho. E depois da epiclese, quando se invoca o Espírito Santo, quando chegou, pois, a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, e logo depois da consagração, celebrando agora, ó Pai, o memorial da nossa redenção. E na oração seguinte, olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja, igreja do Pai. E em seguida, e agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa, servo do Pai. E a resposta da Assembleia, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. E na oração que prossegue, e a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade. Eu tenho certeza que muita gente participa da missa e não percebe isso, que o tempo todo a ação eucarística está orientada, centrada e dirigida ao Pai. E na hora do rito da comunhão, vamos rezar, irmãos, juntos, como o Senhor nos ensinou. E aí nós dizemos, Pai Nosso. E em seguida, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, é a paz do Pai. 25 vezes. Na liturgia da palavra, Deus nos fala pelo Filho. Deus nos falou por seu Filho. Creio em Deus Pai. Oração das oferendas dirigidas ao Pai. E assim por diante. Só nos dirigimos a Jesus na aclamação depois da consagração. Terminada a consagração, a Assembleia responde: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, agora falamos com Jesus, enquanto esperamos a vossa vinda, a vinda de Jesus Cristo. Frei Cantalamessa, num livrinho precioso, editado pela editora Santuário, O Mistério da Ceia, ele também tem um comentário que nos interessa de perto. Ele diz assim: toda a Trindade participa do sacrifício do qual nasce a Eucaristia. Toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é só Jesus. Isso nos leva a corrigir uma ideia errada que podemos ter com respeito ao Pai. Certa cultura moderna, estulta e sacrilegamente, tenta transferir a Deus Pai algumas prevenções que a psicanálise tornou familiares a respeito dos pais terrenos. Assim, imagina-se o Pai impassível nos céus, insensível e pronto para receber a oferta do sangue de seu filho enquanto ele morre na cruz. Um Pai que apenas recebesse e que não se doasse, que pedisse o sangue do próprio filho como preço de resgate, não iria inspirar mais do que espanto e repugnância. Mas esta é uma representação totalmente falsa.
São Paulo diz que o Pai não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8,32. Por todos nós. Aqui está a chave do segredo que nos faz compreender tudo. Se o Pai encontra agrado no sacrifício do Filho, é porque este sacrifício restituiu-lhe ao Pai todos os filhos dispersos e lhe permitiu realizar o seu maior desejo, que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. O Pai ama Jesus com um amor imenso porque ele, Jesus, se sacrificou pelos irmãos. Mas, entendamos bem, não porque simplesmente se sacrificou, mas porque se sacrificou pelos irmãos. Deus continua sendo sempre o Deus que quer misericórdia e não sacrifício. Se a ele agradou o sacrifício do Filho, é porque, com ele, Deus pode usar de misericórdia com o mundo. Portanto, o Pai não é apenas aquele que recebe o sacrifício do Filho, mas é também aquele que dá o Filho em sacrifício, que faz o Pai que faz o sacrifício de nos dar o seu Filho. Se Jesus, como dizia São Paulo, ofereceu-se a si mesmo a Deus por nós, então o destinatário do sacrifício, sem dúvida, é Deus, mas o beneficiário é o homem, somos nós. É nisto que se distingue o sacrifício cristão de qualquer outro sacrifício. Santíssima Eucaristia é o dom de Jesus Cristo, o Filho, ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este é meu corpo, pão e alimento. Quem dele come não mais morrerá. Este é meu sangue, vinho ao sedento. Meu testamento celebrará. Esta é a vontade do Pai que me enviou. Não deixe perecer aqueles que me entregou. Quem de meu sangue bebe e de minha carne come, morte não há que o tome da vida do amor. Cristo se entrega, massa moída, fonte de vida que não passará. Foi grão de